Fala galerinha, meu nome é Amanda e começamos agora mais uma aula de português do cursinho Acreditar. O tema dessa aula será estrutura das palavras. E o nosso objetivo é que nós estudemos principalmente os conceitos gerais das estruturas das palavras, mas também quais são os principais morfemas e os elementos mórficos nominais e verbais. Para começar, nós precisamos esclarecer qual é o significado de morfologia. Morfo é uma palavra que vem do grego e significa forma. E logia, como nós já sabemos, significa estudo. Então, morfologia nada mais é do que o estudo da forma, ou seja, é o estudo da estrutura das palavras. E para que a gente possa realizar esse estudo da forma, ou seja, o estudo da estrutura, nós temos que dividir as palavras em pequenas estruturas de estudo, que nós denominamos como morfemas ou elementos mórficos. Os principais elementos mórficos que nós temos na língua portuguesa são raiz, radical e tema, que vão formar o esqueleto principal da palavra, aquele que vai dar significado, sentido à palavra. Já os afixos, desinências, vogais temáticas ou até mesmo vogal ou consoante de ligação são estruturas acessórias que nós iremos incluir a palavra para gerar uma alteração de sentido. Vamos ver um exemplo. Aqui no exemplo cachorrinhas, nós podemos dividir essa palavra em 4 elementos. O primeiro elemento, cachorro, é o elemento base, o esqueleto. É a partir dele que nós podemos formar várias outras palavras. Por exemplo, cachorro, cachorra, cachorrão. Já o segundo elemento, in, ele é indicativo de diminutivo, porque toda vez que ele aparece em uma palavra, nós sabemos que está se referindo a uma redução do tamanho do objeto. Já a letra A, nessa palavra, tem a função de indicar o gênero feminino, e a letra S tem a função de indicar o plural. Como vocês podem ter percebido, cada morfema, ou seja, cada estrutura, possui uma função específica dentro da palavra, e é baseando nessas funções que nós conferimos uma classificação para cada uma delas. E é por isso que nós estudaremos agora quais são as diferentes funções e denominações dos diferentes morfemas. O primeiro deles é a raiz. Raiz é um elemento mórfico que confere sentido geral e comum a uma família etimológica. O que seria isso? Uma família com uma origem. Mas na prática, nós estudamos os radicais, que são os elementos básicos e que dão significado às palavras. Os radicais, eles consideram um aspecto gramatical, sem uma preocupação etimológica. No caso do nosso exemplo, o radical era o elemento base da palavra, ou seja, o morfema cachorro. Outros 2 importantes morfemas são os afixos e as desinências. Os afixos, eles correspondem a um conceito muito importante que nós utilizaremos na nossa próxima aula de formação das palavras, por isso prestem bastante atenção. Há 2 tipos de afixos, aqueles que são colocados antes do radical, e nesse caso nós chamamos eles de prefixos, e aqueles que são colocados depois do radical, e nesse último caso nós chamamos de sufixos. Existem palavras que requerem apenas um afixo, como por exemplo a palavra inativo. Apenas com a inclusão do prefixo in ao radical ativo, nós conseguimos gerar uma outra palavra com significado. Mas outras requerem a utilização de 2 tipos de afixo ao mesmo tempo, para que ela possa gerar um novo significado. Por exemplo, a palavra empobrecer. Empobrecer precisa tanto do prefixo em quanto o sufixo ser, para que ela possa gerar um novo sentido ao radical inicial pobre. E por fim, há palavras que aceitam tanto o uso de apenas um afixo, quanto o uso simultâneo dos 2 tipos. Por exemplo, a palavra infelicidade. Nessa palavra, se eu adicionar apenas o prefixo in ao radical feliz, eu gero a palavra infeliz, que existe
e tem um significado na língua portuguesa. Agora, se eu adicionar o sufixo dade ao radical feliz, eu também gero uma palavra com significado na língua portuguesa, que seria felicidade. Por isso, esse é um tipo de palavra que nós dizemos que aceita ou não a inclusão simultânea dos dois afixos. Já as desinências são elementos mórficos que indicam flexão. O que seria isso? Seria uma variação do radical. Então, existem desinências nominais, que vão permitir uma flexão de gênero ou de número, e desinências verbais, responsáveis pelas flexões de número, pessoa, modo e tempo verbal. É importante a gente ressaltar que existem palavras que são invariáveis, tanto para gênero quanto para número. E nesse caso, elas não aceitam desinências nominais, como é o caso dessa palavra que eu ressaltei para vocês, a palavra jazz. Jazz é uma palavra estrangeira trazida para a nossa língua portuguesa que não aceita flexão nem de número nem de gênero. E por isso nós dizemos que ela é uma palavra que não aceita desinências nominais. Vamos ver alguns exemplos de palavras que aceitam desinências nominais. A letra O e a letra A geralmente são as letras responsáveis pela marcação da variação da flexão de gênero. Por exemplo, na palavra aluno e aluna, a flexão de gênero é marcada justamente por essas letras, em que O marca o gênero masculino e a letra A marca o gênero feminino. Já a desinência de número, ela pode ser indicada simplesmente pela adição da letra S, mas atentem-se, existem várias formas de nós construirmos plural, principalmente nos substantivos. E por isso vocês vão perceber que existem desinências nominais de número de diversas maneiras. Nem sempre apenas o S será a desinência nominal de número, mas nesse caso a letra S é a estrutura necessária e suficiente para formar o plural dessas palavras, para formar o plural de aluno em alunos e aluna em alunas. No caso das desinências verbais, nós dividimos em outros dois subtipos. Existe a desinência indicativa de número e pessoa e a desinência modo temporal. As desinências número-pessoa são terminações mais genéricas, ou seja, quando elas estão isoladas, elas não nos permitem concluir qual que é o modo ou o tempo da conjugação verbal, mas elas são o suficiente para a gente determinar qual que é o número e qual é a pessoa da qual nós estamos nos referindo. Por exemplo, na palavra falamos. Nele, essa desinência mos indica que o verbo trata da primeira pessoa do plural. Assim como na palavra falas. A desinência S é suficiente para que a gente perceba que estamos falando da segunda pessoa do singular. Mas em nenhum dos dois casos nós conseguimos determinar o modo e o tempo da conjugação apenas por essas desinências. Mas se a gente analisar as palavras falava e falasse, as desinências vá e se, nesse caso sim, nos permitem analisar qual que é o tempo e o modo da conjugação verbal. E é por isso que, nesse caso, nós vamos classificar esse tipo de desinência como desinência modo temporal, em que a desinência vá, ela é indicativo do pretérito imperfeito do indicativo, e a desinência se vai nos indicar o pretérito perfeito do subjuntivo. Nesse momento, vocês podem estar se perguntando como ocorre a diferenciação das desinências verbais, modo temporal, e as desinências verbais, número pessoal. E é por isso que eu trouxe para vocês as terminações de uma conjugação verbal, do pretérito imperfeito do subjuntivo. Nessa conjugação, vocês podem perceber que existem desinências comuns a duas pessoas. Por exemplo, a desinência asse. Ela é comum à primeira e à terceira pessoa do singular. Só que, embora ela seja comum a essas diferentes pessoas, ela é particular para este modo verbal. E por esse motivo, a desinência asse, ela é chamada de desinência modo temporal. Porque de modo isolado, ela nos permite apenas concluir qual que é o tempo e o modo verbal. Mas a gente não consegue analisar qual que é o número e a pessoa a qual a gente está se referindo, já que ela pode ser usada para mais de uma pessoa. Já as outras terminações, elas são específicas para cada pessoa e por isso elas são denominadas de desinência número pessoal.
Outro morfema muito importante de ser destacado é a vogal temática. A vogal temática, ela vai se unir diretamente ao radical. Em alguns casos, ela vai ser responsável por preparar a palavra para receber outras desinências, que podem ser verbais ou nominais, como a gente acabou de ver. As vogais temáticas verbais são A, E e I. Você pode estar se perguntando da vogal O de alguns verbos, como por exemplo o verbo pôr. Mas o que acontece é que o verbo pôr, ele é na verdade uma adaptação linguística do verbo poer, em que a vogal de ligação seria a vogal E, só que ela foi suprimida por conta da fala, mas linguisticamente nós ainda consideramos que o O não é uma vogal temática. E por isso que os verbos terminados em or, eles também são classificados como verbos de segunda conjugação, porque tradicionalmente eles possuíam o E como vogal temática. E a junção da vogal temática com a radical da palavra é chamado de tema. Por exemplo, o radical busque, quando associado com a vogal temática a, forma o tema busca, que pode ou não receber outras desinências. Aqui a gente pode perceber outros exemplos. A palavra buscavas. Busque é o radical, a é a vogal temática e vas será a nossa desinência verbal. Quando a gente acrescenta uma vogal ou uma consoante após o radical e esse acréscimo acontece antes de uma desinência ou afixo por motivos fonéticos, ou seja, para que a gente possa facilitar a pronúncia, nós podemos classificar essa letra como vogal ou consoante de ligação. Note que, em alguns casos, a vogal de ligação também pode ser classificada como uma vogal temática. Por exemplo, a palavra parisiense. Paris é o radical, ense é o sufixo, e a vogal I ela é colocada logo após o radical e classificada como vogal de ligação, porque sua única função é tornar a pronúncia viável. E agora que a gente já estudou os principais morfemas, nós podemos realizar um resumo geral de quais são os elementos mórficos responsáveis pela formação dos nomes e dos verbos. Começando pelos elementos mórficos nominais. Toda palavra, ela possui pelo menos um radical, que vai ser responsável por conferir o sentido, o significado dessa palavra. Esse radical, ele pode ser acrescido uma vogal temática ou uma desinência nominal. Ambos seriam suficientes para complementar a estrutura básica de uma palavra. Por exemplo, gato. Gato possui o radical gat, mais a desinência nominal de gênero o. Outro exemplo é a palavra vento, que possui o radical vent e a vogal temática o. Um outro elemento mórfico que pode ser acrescentado são os prefixos, que podem ser adicionados tanto de modo isolado, sem necessariamente a presença de vogais temáticas ou desinências nominais. Por exemplo, a palavra infeliz. Há apenas o radical, feliz, e o prefixo in, não sendo necessário outro elemento mórfico para gerar sentido a essa palavra. Existe também a possibilidade de acrescentarmos apenas o sufixo. Assim como os prefixos, eles podem ser adicionados sem a necessidade de outros elementos mórficos, como por exemplo em felizmente. Existe o radical feliz e o sufixo mente, sem a necessidade de outros morfemas para gerar um significado a esta palavra. Existem também as palavras que aceitam tanto o prefixo quanto o sufixo, de modo único ou concomitante. Por exemplo, a palavra infelizmente. Ela vai permitir tanto o acréscimo isolado do prefixo como sufixo, quanto dos dois simultaneamente. E nesse caso, ela vai formar uma nova palavra, com um novo significado. Uma última maneira de estruturarmos os elementos mórficos é pelo acréscimo simultâneo e obrigatório dos prefixos e sufixos, porque só assim a palavra vai obter um significado. Esse é o caso da palavra entardecer, porque ela possui o prefixo em, o radical tarde, a vogal de ligação e o sufixo ser, de modo que todos esses elementos eles são obrigatórios para que exista uma construção do sentido dessa palavra.
assim como os nomes, os verbos, eles também possuem os elementos mórficos específicos para sua construção. Mas, no caso dos verbos, essa construção ela é um pouco mais simples, porque elas vão admitir apenas, além do radical, que é a estrutura básica de todas as palavras, uma vogal temática e uma desinência, que pode ser modo temporal ou número pessoal. Então é isso, galerinha, por hoje é só. Agora é a hora de vocês colocarem todos esses conceitos em prática para fixar o conteúdo. E se ficou alguma dúvida, deixa como um comentário aqui embaixo e eu espero vocês no próximo vídeo.